necessidade primordial do ser humano é se aproximar de Deus. Atravessamos tantas situações diferentes na vida, momentos bons, momentos difíceis, e precisamos saber em todos eles que estamos próximos de Deus. O livro de Salmos é sobre isto, o povo de Deus se aproximando de Deus nas suas experiências, momentos e caminhadas na vida. Aproximando-se de Deus, o livro de Salmos. Vamos hoje rever um salmo, novamente o Salmo 2, Salmo número 2 no livro de Salmos, pensando mais uma vez, então, no livro de Salmos. Antes de lermos o Salmo número 2, vamos recordar o mais breve dos Salmos, mas que expressa bem o propósito do livro de Salmos. Salmo 117, vamos proclamá-lo juntos, vamos ministrá-lo uns aos outros aqui, com a sua voz. Vamos juntos, então, confessar este salmo. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo número 2 é a palavra de Deus que certamente o Senhor preparou para encontrar o seu coração nesta noite. Salmo número 2. Receba a palavra. Diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, a autoridade da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Quem são os grandes poderes, homens poderosos, hoje, neste dia nosso? Algum deles o assusta, o preocupa. Quem são os poderosos, não somente no mundo, mas focando mais diretamente na sua vida? Quem são os poderosos à sua volta, nos lugares onde você circula? Alguém ali que o preocupa e assusta pela forma como ele se projeta diante dos seus olhos? Alguém que lhe desanima? Caminhando num mundo onde a gente se vê tanta manifestação de poder humano, vale a pena continuar com Deus? Será que vale?
Essa história nossa de alguns anos, história breve, dada a cada um de nós aqui neste mundo, que faz parte de uma história maior, a história da humanidade, a sua história pequena e a história grande da humanidade. A história tem algum sentido? Ou isso está tudo entregue aí ao que virá, virá, ninguém sabe o que, é tudo um acaso e poderes vão se mexendo no nosso ambiente e no mundo e fazem o que querem, tudo vai passando, se trocando, não há nenhum sentido e significado, o mal tem a última palavra. Pensando nessas perguntas, uma última pergunta: como é que este salmo responde tudo isto? Como é que este salmo vê a questão dos poderosos no mundo, no nosso círculo de convivência? Como é que este salmo vê a história da humanidade e então a sua história? Qual a leitura que esse salmo faz? Como é que é viver à luz do que esse salmo diz? Aliás, já fica a pergunta: você vive a sua existência, é uma existência iluminada, instruída por este salmo, ou pelo que se ouve na televisão, os amigos estão dizendo nas suas rodinhas, que o instrui em termos da perspectiva, da história da existência, dos poderes. Este salmo é um salmo sobre poder, sim, porque este salmo é conhecido como o salmo da coroação, um salmo de coroação. Os salmos são divididos por algumas categorias, não categorias que estão na Bíblia, mas os eruditos, para entender melhor os salmos, procuram ver os temas deles e os classificam em categorias conforme o assunto. Este é de coroação, tem tudo a ver com reis, reinados aqui, um rei em particular. Salmos de coroação, salmos usados na ocasião em que se coroava um rei em Israel, no Velho Testamento. E também era lembrado pelo rei e pelo povo em momentos especiais do reinado dele. Esse salmo que acabamos de ler é uma poesia, uma oração muito antiga. Você tem ideia quão antigo é? Por volta de 1000 anos antes de Cristo. Estamos aqui em 2017 depois. 2017, ajunte mais 1000. Antigo salmo escrito pelo rei Davi para a sua coroação, para celebrar a sua coroação após o seu governo. O salmo fala do rei Davi. Mas o rei Davi, precisamos entender, ele é visto no Velho Testamento, no contexto de Israel, inclusive pelos profetas, como um rei que foi precioso na história de Israel, mas que a figura dele era um tipo de algo maior que viria. E Jesus, então, é reconhecido como filho de Davi. Esse salmo fala de algumas coisas que se aplicam ao reinado do rei de Israel, particularmente do reinado do Davi, do rei Davi, porque ele fez um grande reinado, foi glorioso. Mas, ao lermos os salmos, vemos que ele não se esgota, não pode se esgotar num reinado como o de Davi, por melhor que tenha sido. Há categorias desse salmo que extrapola o reinado de um homem como Davi, e na verdade extrapola a possibilidade, o alcance do rei mais poderoso que possa ter existido na face da terra. É um salmo sobre coroação, sim, mas é um salmo então entendido também como messiânico,
o Messias haveria de ser filho de Davi, o grande rei. Davi é um tipo daquele rei que viria, ele aponta para um rei maior. E nos seus salmos, então, aparece essa manifestação que torna esses salmos um tanto quanto proféticos. Expressam o reinado do rei Davi, mas apontam para algo maior, um reino muito maior. Davi como um sinal do reino messiânico, do grande filho do rei Davi, um descendente que viria dele. Jesus Cristo é o grande rei. Deus manifestado em Cristo é o grande rei, o grande reinado. Jesus veio a nossa história. Deus em Cristo veio em Jesus de uma forma humilde. Não vemos a figura de um rei, mas de um servo sofredor. Nós encontramos nas profecias do Velho Testamento que o Messias, o grande rei, também teria um momento, uma face de sofredor. E Jesus Cristo passou já pela face de sofredor, indo até a cruz, mas vitorioso em glória, rompeu com a morte, ascendeu aos céus e vive eternamente. Os reinos e reis continuam. No ano 360, governava o grande Império Romano, ainda naquele tempo, Flávio Cláudio Juliano. Debaixo do seu poder, foi preso e condenado à morte um cristão chamado Agaton, condenou à morte. E conta a história que o imperador Cláudio perguntou a Agaton, numa forma de deboche, Agaton já em condenação por ser cristão, o imperador pergunta a ele: como está o seu carpinteiro de Nazaré? Se referindo a Jesus, num tom de deboche. Carpinteiro. Imperador, glória de Roma. O que é um carpinteiro? Tem muitos do império. Trabalho manual. Como está o seu carpinteiro de Nazaré? E continuou mais uma pergunta: ele está encontrando trabalho nesses dias? E Agaton respondeu para o imperador: talvez por um tempo ele tenha parado de construir mansões para os fiéis, para construir um caixão para o seu império. Palavras desafiadoras, mas que se cumpriram. Onde está a glória do Império Romano? Do imperador Cláudio. Reinado de Cristo, reinados dos homens, poderes humanos que até nos intimidam, mas o poder de Cristo é incomparável. E esse salmo, então, é um salmo para você ter uma nova visão, uma nova postura de vida. Esse salmo pode, então, chegar ao seu coração nesta noite dizendo: integre-se ao reino vitorioso. Você está integrado, alinhado com que reino? Alguns reinos humanos, algumas pessoas mais importantes impressionam, e talvez você está sendo envolvido e sente-se atraído em se alinhar com isto. Os ícones da mídia, e uma porção, ou talvez no seu ambiente de vida, de convivência. Verifique que você veja a vida através da visão do reino vitorioso e que você esteja alinhado, integrado dentro deste reino e não dos reinos humanos. É a palavra deste salmo para você nesta noite. É preciso verificar então que você rompa com os reinados rebeldes, que já estão derrotados, como outros que existiram na história. O Salmo faz algumas perguntas, ou uma pergunta pelo menos: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? O
O Salmo está levantando a verdade de que os seres humanos, inclusive os poderes humanos, não se alinham com Deus. Nós gostaríamos de pensar que toda a humanidade é amante de Deus, quer andar com Deus, e talvez até esperaríamos que os reis, os poderes da terra, os poderosos pequenos da nossa convivência social estivessem desejosos de andar com Deus, mas a verdade é que a Bíblia ensina que eles estão todos amotinados. São reinos em conflitos, e é um grande conflito. O reino de Deus manifestado em Cristo e os reinos todos do mundo contra. Os poderes humanos são poderes que querem o lugar de Deus, não se alinham com Deus. Por que se amotinam? É a pergunta. Os reis da terra, diz o verso 2, tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é ungido? Davi, o rei Davi foi ungido para ser rei de Israel. O profeta colocou o óleo sobre a cabeça dele quando Deus disse: esse garoto é o novo rei de Israel. Mas aqui fala de todas as nações conspirarem. Davi enfrentou inimigos como rei, inimigos de nações vizinhas que conspiraram contra ele. Mas aqui diz, os reis da terra tomam posição. Há uma posição maior do que aquela que Davi enfrentou. E essa posição maior se refere a um rei maior, uma oposição ao rei maior. Poderes que não estão alinhados com Deus, pelo contrário, conspiram, estão amotinados contra Deus. Essa rebeldia instalada no ser humano, uma rebeldia histórica. Quando você caminha por este mundo, você percebe isto ou não? Você percebe na mídia, nas conversas. Você percebe isto? Não está a humanidade alinhada com Deus, debaixo do reinado dele, estão com seus próprios planos, suas próprias vontades, de preferência andando contra a vontade de Deus. Há uma recusa desse governo divino. Não se aceita. É preciso romper com isso. Será que você está alinhado com esses povos, esses pensamentos, essas ideias, essas propostas que se amotinam contra Deus? Ou você rompeu com os reinos do mundo e é apenas um reino e um rei para você, é o reino de Deus em Cristo? É você alguém que ao invés de estar amotinado, é alguém que está debaixo da vontade de Deus em Cristo, vivendo para Ele. A sua vida está na história deste reino que é eterno, ou a sua vida está procurando se alinhar aqui e ali com esses reinos do mundo que, por mais poderoso que seja, como o do imperador Cláudio de Roma, vão passar. Você está na história desse reino que há de prevalecer. É preciso romper com os reinos rebeldes, derrotados, já estão derrotados. Integre-se então com o reino vitorioso. É preciso recusar uma grande tolice. Qual é a grande tolice? Afrontar a Deus. Não há nada mais tolo do que isto. Não, é uma tolice por quê? Porque não há como ganhar nisto. Afrontar a Deus é tolo, é causa perdida. Do seu trono dos céus, diz o verso 4, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Uma linguagem figurada, aplicando atitudes humanas a Deus. Fala de um riso e num caçoar. Mas diz também o verso 5, em sua ira, Deus os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci meu rei em Sião. Deus não está aqui
na figura deste salmo, desprezando as dores, os sofrimentos que vêm sobre o ímpio, sobre aquele que se rebela contra ele. A figura deste salmo em que Deus olha com desprezo é em relação à falta de sabedoria desses poderes humanos que se levantam contra ele. É tolo, é tolo. O que é que podem fazer àquele que se assenta no trono celestial? O que é que pode fazer os reinos da terra, os poderes humanos? Talvez aquele até que com um pouco mais de poder que você o intimida nos ambientes onde você circula. São reinos fugazes, têm prazo de validade, nenhum deles é eterno. Hitler falava que o sistema que ele havia instaurado haveria de durar 1000 anos. Durou poucas décadas e acabou de forma vergonhosa. E podemos aqui falar de tantas outras propostas na história. Deus se põe a rir. Veja quem é o seu rei. Reconheça quem ele é, contemple quem ele é e olhe a vida e os poderes humanos à luz de quem Deus é. É verdade que os reinos da terra, como aqui o imperador Cláudio falou com Agaton, cadê o seu carpinteiro? Pode lhe intimidar com as suas palavras ousadas e você pode balançar. É preciso lembrar, como Agaton lembrou, Deus está preparando o caixão para o funeral do seu império. Nenhum destes poderosos que você encontra haverão de permanecer. Integre-se ao reino vitorioso. Está você integrado neste reino? Preste atenção. Deus é um grande governador. É alguém que tem intenções, planos, soberanamente executa. É preciso lembrar que Deus, então, é este que dirige soberanamente segundo a sua vontade. O Salmo convida você a se integrar ao reino vitorioso, chamando a sua atenção para que você atente para o governo de Deus. Você tem olhado talvez demais para o governo dos homens. Podemos falar dos governos mundiais mais uma vez, e talvez olhamos demais para eles. Ou talvez para o governo de um e outro mais perto, que tem algum poder, e faz isso e faz aquilo, e mexe os pauzinhos, e você fica ali intimidado, fica preocupado, quem sabe. Atente para o governo de Deus, isso vai ajudar você a navegar neste mundo, alinhado, integrado ao reino vitorioso do Senhor. Proclamou o decreto do Senhor, diz o verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor, diz o verso 7. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Certamente isso tudo extrapola o rei de Israel, o grande rei Davi. Aqui é o conceito de um governo universal, o mundo todo. Pede-me as nações como herança e os confins da terra. Jamais se cumpriria em Davi isto. Está falando do grande rei, a obra de Deus em Cristo. O livro de Apocalipse nos diz que naquele grande dia estará aquela multidão reunida com gente de todas as nações, tribos, povos. Jesus disse de por todo mundo pregar o evangelho até os confins da terra. Grande conquista de Deus em Cristo. Deus